Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as teorias evolutivas, começando com o fixismo, que prevaleceu até o século XIX, onde nessa teoria propunha-se que as espécies que estão aqui presentes no nosso planeta, elas não se alteravam ao longo do tempo, ou seja, não sofriam o processo evolutivo. E ela teve um grande apoio das religiões na época e prevaleceu durante muito tempo, até que nós tivemos, mais ou menos em 1809, uma publicação feita por Lamarck, tá? Onde no seu livro Filosofia Zoológica, ele propôs uma ideia evolutiva, tá? Do processo de formação dos seres. Ele baseava sua teoria em dois fundamentos, que eram a lei do uso e desuso, que nesse caso propunha que quando um determinado indivíduo encontrava-se em determinadas situações do meio, tá, ele poderia, pela necessidade de se adaptar àquela nova situação, desenvolver mais uma determinada estrutura, um determinado órgão no seu corpo. E, obviamente, aqueles que não eram utilizados, eles tenderiam a atrofiar. E o segundo princípio seria a lei da herança dos caracteres adquiridos, ou seja, quando esse órgão foi, digamos, sujeito a essa pressão e, obviamente, se desenvolveu, de geração em geração isso teria sido passado até que, na geração atual, você teria o desenvolvimento de tal estrutura. Dessa maneira, ele conseguia explicar a diversidade das características presentes nos seres vivos, tá? Depois, posteriormente, nós tivemos a teoria do darwinismo, proposta por Darwin, onde ela era baseada na seleção natural. Darwin falava que existiam diferentes espécies no meio e apenas aquelas mais adaptadas àquela determinada situação conseguiriam sobreviver e, obviamente, proliferar-se e passar suas características para os descendentes. O grande problema de Darwin foi explicar a origem da variabilidade dos seres, porque até então não se tinha ideia dos genes que eram responsáveis por essas características. Então, isso foi, digamos assim, um dos problemas que Darwin enfrentou. Basicamente, nós temos o seguinte: a semelhança entre o lamarquismo e o darwinismo é que são duas teorias que tentam explicar o processo evolutivo das espécies, ou seja, a biodiversidade. E também nós temos que nessas duas teorias o meio é de fundamental importância. Mas a diferença básica entre essas duas teorias seria o seguinte: quando nós pegamos o meio para o lamarquismo, nesse caso aqui, o seu papel, tá, seria de ser o indivíduo que vai causar a variação, tá? Então, ele causa a variação. Enquanto para o darwinismo, o meio é o agente que vai selecionar. Já o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, ele aproveita as ideias de Darwin, mas consegue explicar a causa da variabilidade genética. E para isso, ele foi fundamentado, tá, em diferentes proposições científicas. Por exemplo, a ideia de Darwin, o Wallace, na importância do meio e a seleção natural, como já foi explicada por Darwin. Depois nós tivemos a ideia de Mendel, porque você tem uma lacuna temporal entre a descoberta dos genes e finalmente, a sua finalização, tá? Porque você ainda não tinha os recursos científicos na época. Então, o que aconteceu? Digamos assim, mais ou menos por volta de 1950, nós tivemos a comprovação da presença dos genes, então isso evidenciou a explicação para a variabilidade. Depois, outros pesquisadores contribuíram. Por exemplo, Walter e Sutton, com a teoria cromossômica da hereditariedade, demonstrando que os genes eram transmitidos, né, de pais para filhos, e finalizando com Morgan, onde ele explicava a parte genética das mutações
e, consequentemente, a introdução de novos genes nas espécies. Não necessariamente genes que, digamos assim, causariam uma ação benéfica, mas pelo menos a introdução. E é claro que finalizando com a anatomia comparada e a paleontologia. Portanto, não confunda o neodarwinismo com o darwinismo, tá? Porque o neodarwinismo ele consegue explicar as causas da variabilidade, enquanto o darwinismo não consegue. E a nossa última teoria evolutiva seria o mutacionismo, que diferente do neodarwinismo, que propõe um processo evolutivo gradativo, lento, que você vai tendo o acúmulo dessas características ao longo do tempo, ele já propõe um processo de evolução mais rápido, tá? Na população. Gente, boa sorte no vestibular e até a próxima.